Oi, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem, e você? E aí, Aline? Gente, ó, hoje eu quero entrevistar aqui a Aline. Ela é executiva da Newcare, uma das empresas de consultoria aí no Brasil, que tem uma história de 15 anos aí. Mas eu quero deixar ela poder se apresentar um pouco, contar um pouco da vida dela. E aí, Aline, como que tudo começou? Conta um pouquinho da sua história aí. Quem que é a Aline? Eu sou a Aline, eu tenho 42 anos já, embora não pareça, né? Parece mais nova. Eu sou formada em Educação Física e Publicidade e Propaganda e tenho um MBA na área de comunicação, né, na área do marketing. Eu trabalhei bastante nas duas áreas, né? Daí fui morar fora, voltei, terminei publicidade, né? Eu fiz aí entre uma faculdade e outra, eu dei uma paradinha, fui embora, voltei. E trabalho hoje aqui na Newcare, na parte da gestão da empresa. Então, eu Aham. faço todo esse trabalho, né, com os consultores que chegam, né? A gente também faço o atendimento dos clientes, né? Então, desde ali do contato com o cliente, a primeira conversa, né, que a gente Uhum. chama ali de pré-diagnóstico, é para entender um pouquinho assim qual é a dor do cliente, o que que ele precisa da consultoria, como que a Newcare pode ajudar ele da melhor forma possível. Entendi. Quando você comentou que você fez as faculdades e saiu fora do país, conta um pouco dessa história aí. O que despertou em você, por exemplo, ter feito uma educação física? Então, eu sempre fiz atividade física desde os 3 anos, né? Então, eu fazia natação, balé e continuei a vida inteira. Natação, balé, academia. Por contar os esportes, eu já fiz tudo. Natação, judô, kung fu, Nossa, karatê, vôlei, nesse ponto handebol. nós nos parecemos, porque eu também fiz tudo. Joguei pela escola basquete, embora, né, não sei, eu sou pequena hoje, mas para minha idade, antes com 11 anos eu jogava no time, então eu era grande. Hoje eu sou pequenininha. Mas eu sempre gostei de esporte, então eu ia fazer direito, na verdade, porque eu sempre Uhum. também gostei muito da parte do direito, eu achava muito bonito e gostava. Mas quando eu fui para fazer lá, que era ainda no papel, né? Eu falei, mas eu gosto tanto da educação física, né? Vou fazer educação física. Minha mãe quase me expulsou de casa quando eu voltei, Ixi. né? Porque primeiro ia fazer medicina, fiz o vestibular para medicina, vi que não era aquilo mesmo. Uhum. Daí fui para o direito, não, vou fazer educação. Nossa Senhora, imagina, né? Mas enfim, fiz a educação física e daí no final da educação física, como eu já fui bolsista do CNPq, tinha toda uma história de pesquisa, eu fui convidada pelos meus orientadores a fazer um mestrado fora. Ai, que Chamava legal. mestrado sanduíche. Você fazia metade lá e metade aqui e voltava para trabalhar aqui. Entendi. Só que a gente passou por 3 greves aqui na universidade. E no final, na última, foi a maior. Eu já tinha entregue meu TCC, já tinha feito todo o estágio, né? Que eu entreguei um pouco antes por ser bolsista. Uhum. Daí, com essa greve, atrapalhou, porque nos Estados Unidos os períodos, né, são diferentes daqui. Então, entrou em greve bem no período que seria a aplicação. E daí não foi feito, então eu meio que, como já estava tudo certo para ir para os Estados Unidos, eu falei, eu vou de qualquer jeito. Entendi. E daí eu fui e a faculdade continuou em greve, voltou só depois que eu já estava lá, em março, final, abril do outro ano. Olha isso aí. E daí depois eu voltei, quando eu fiquei 1 ano e meio lá, voltei, terminei educação física, tive que fazer o último ano de novo, né? Porque eu reprovei por falta. E daí eu fiz tudo de novo. Daí, só que como eu tinha morado fora, eu percebi que eu gostava muito da parte da comunicação, que é a publicidade. Entendi. Então eu falei, vou fazer publicidade também. Então, no último ano eu fiz educação física, o último ano, e Uhum. publicidade, primeiro ano. Olha que legal. Conseguiu conciliar? As duas, isso. A educação física era integral, e a publicidade era à noite. Uhum. Eu fazia os estágios, mas deu tudo certo, porque nessa época eu dava aula de inglês. Olha aí. Mas deu para fazer tudo. E daí, depois, quando eu tava na publicidade, apareceu de novo a oportunidade de ir para Orlando. Quando eu tava no segundo ano, terminando o segundo ano. Daí eu falei, eu vou, né? De novo, depois termino de novo. Aham.
Daí eu fui, fiquei mais 1 ano e meio lá em Orlando, depois voltei, terminei publicidade e propaganda. Trabalhei na área também, trabalhava em agência, fazendo isso que eu faço aqui na parte do atendimento do cliente. Entendi. Né? Então eu conversava com as pessoas, entendia a dor dele, trazia para a agência o que a gente ia fazer em termos de estratégia de campanha. Legal. Né? Então, resumindo, é mais ou menos isso. Daí, depois abri a minha empresa, né, que também trabalho com atendimento com cliente direto, e daí conheci uma pessoa da New Care e vim parar aqui na New Olha Care. aí. Que beleza. Mas mata uma curiosidade minha e provavelmente curiosidade de muitas pessoas. Morar fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Eu sei que cada estado lá tem uma forma diferente de existir, né? Tem leis, tem. É, É que nem aqui no Brasil, como se fosse regiões, né? Mas lá sim. até mexe até na lei. Como é que é morar fora? A cultura é diferente? É bem diferente, né? Estados Unidos é uma cultura bem diferente. Tem muita coisa assim que você a primeira, né, o princípio ali, como eu trabalhava muito com famílias americanas, lugares americanos, então eu peguei a cultura mesmo. Uhum. Então esse negócio de você ficar indo na casa dos outros, sabe, todo mundo seu amigo, não é bem assim, né? Você tem que ser convidada, é uma coisa mais formal. Ligar para a pessoa, né? Eu acho que isso eu tenho muito até hoje. Depois das 8 da noite, né? Você não pode ficar ligando, porque já passou a hora do jantar. Lá eles dormem cedo, o jantar é às 5, Olha aí. né? Porque onde eu morei a primeira vez, era o maior período era de inverno, que era Connecticut, lá de Nova York. Então o sol se põe mais cedo, então 4h30 já tá de noite, então 5 horas janta, porque não tem o almoço, igual a gente tem aqui, né? Uhum. Você trabalha, o emprego normal é das 9 às 5. Então, daí você vai para casa e depois, né, 6, 7 horas você janta. Então, você não tem aquele almoço, aquele horário de você falar com a família. Então, você vai falar tudo à noite. Entendi. Né? Então, a cultura é diferente, sim. Bem, assim... eles são receptivos, embora muita gente fale, porque, né, os Estados Unidos tratam os brasileiros... Não tratam mal. Mas eles vão tratar bem aqueles que sabem falar também com eles, né? Que sabem o inglês, que sabem se comunicar, porque eles não vão fazer esforço para falar o português. Entendi. Mas foi experiências bem legais, tanto em Connecticut, que eu trabalhei como babá para uma família, né, de ricos, assim, bem ricos, milionários, que eu acho que eu nunca tinha visto assim, uma coisa tão, né? Eles eram judeus, então eu aprendi um pouquinho da cultura deles também. Então você vai, assim, tudo foi né, um aprendizado. Aprendi sobre o Hanukkah, que é a semana, né? Que eles têm os 8 dias lá, que cada dia daí a criança recebe um presente, que você acende as velas, tem todo o ritual, né, da cultura ali. E a pessoa que eu trabalhei, ela era muito, assim, explicava muito, né? Queria que a gente entendesse ali a cultura. Isso Então é foi bem legal, né? legal. Bem legal. E eu era a babá da menininha, da Rachel. E depois, paralelo a isso, no trabalho à noite, porque eu trabalhava de manhã com ela, e à noite eu trabalhava no pub irlandês, que era outra cultura. Então eu trabalhava com ingleses e irlandeses. Olha que diferente. Diferente, e o acento também, né? Ali de você entender o que eles falam, até você acostumar um pouquinho o ouvido, você, né? Falar, o quê? Você pode repetir e tal? Mas você tudo é questão de costume. E na Flórida, não. Na Flórida, por ter mais brasileiros e ser mais quente, daí já é outra cultura. A vida noturna lá já é mais agitada, né? Então, tive todas essas experiências aí. Então, é bem diferente. De onde você vai, o estado, cidade, é diferente. Entendi. Legal. E aí você voltou, conheceu alguém da New Care e você entrou na New Care. Eu voltei, dei um espaço aí. Eu voltei, daí terminei publicidade, fiz MBA em marketing, trabalhava na agência, né? Depois abri a minha empresa, que eu tenho hoje também. E daí depois eu entrei num grupo de networking, né? Que tem aqui em Maringá. E através desse grupo, o meu primeiro amigo era o Everton, né? Que é o nosso consultor aqui da New Care. Então, eu era vice-presidente, né, do grupo, na época. E eu fiz uma amizade, daí
né, no final já do meu relacionamento com o BNI, quando eu estava procurando uma mudança de carreira, né, ou retorno para a carreira da área de comunicação, é que eu conversei com o Everton. E daí ele falou: então vem aqui para New Care, né, que já tem bastante coisa que é da sua área, eu acho que dá para você fazer bastante coisa legal aqui. E aí, como é que funciona essa carreira dentro da New Care aí? Então, na New Care aqui, eu faço um trabalho assim de gestão, né? Então é isso, né? Ter esse onboard dos consultores, né? Que a gente chama que é essa entrada dos consultores aqui, esse relacionamento, né, com os clientes também, a levar, né, as nossas soluções para o cliente, de acordo com as dores dele. E toda essa gestão aqui de quem entra, documentação, contrato, né? Eu faço basicamente o que eu fiz durante a minha vida inteira, os lugares que eu passei, porque eu sempre fui ligada a essa área de gestão também. Gestão, né? Ah, legal. Sim. Então, aproveitando, conta um pouquinho da New Care. Quais são as soluções que ela traz para as empresas, para as pessoas? Como é que funciona? Então, aqui na New Care, né, nós somos uma empresa de consultoria, né, com 15 anos já no mercado. E a gente tem várias soluções para pequenas, médias e grandes empresas, né? Cada solução ela é customizada, ela é tailor-made, ela é feita de acordo com a dor do cliente. Então, por exemplo, para pequenas empresas, a gente tem o planejamento estratégico, que é um planejamento totalmente digital, 100% online, né? Hoje, com a pandemia, a gente conseguiu, assim, né, tirar um pouco aquilo que o consultor tinha aqui na empresa, fazer tudo, né, ali não. Agora a gente consegue atender gente do Brasil inteiro através desse planejamento. Então, ele é voltado para pequenas empresas que estão buscando ali um caminho para o seu negócio. Então, às vezes ela está abrindo o negócio, mas ela não sabe quais são os passos que ela tem que seguir. A consultoria, ela consegue ajudar a pessoa a seguir, né, a mostrar para ele qual é o caminho, né, através de todo esse processo que a gente tem. Ou uma empresa que, de repente, ela está querendo expandir, ela quer abrir uma franquia, ela quer abrir uma outra unidade, ela já passou por um planejamento, ou não, ou já foi feito há muito tempo, mas às vezes foi feito um planejamento e ela nunca usou, né? Fica lá engavetado. A pessoa tem o planejamento, ela fala: você já fez uma consulta? Já, o cara veio aqui, a gente fez um monte de coisa, mas você executou? Não, sabia que era para fazer. Né? Então, às vezes, a pessoa entrega ali um planejamento, não sabe que a pessoa tem que ter ações para aquilo acontecer, né? Porque ficar só no papel não funciona. Só pega, faz ali, olha no papel, acho que é bonito, faz sentido, mas não executa. Paga caro, mas não executa, né? E daí não tem resultado, e o que ele vai falar? Já fiz consultoria, mas não deu certo. Não é bem assim que funciona. Daí a gente também tem uma parte aqui, né? A gente é dividido em 3 partes, que é a parte de estratégia, né? Então, planejamento estratégico. A parte de pessoas, que a gente tem a gestão estratégica de pessoas. Então, através dos nossos consultores, hoje, a gente consegue fazer trabalhos dentro das empresas, tanto para liderança e para as equipes. Por exemplo, uma equipe de venda que não vende. Por que não vende? Será que os perfis das pessoas que estão nessa equipe estão adequados? Então, a gente consegue, através de ferramentas de assessment, a gente ter o perfil ideal, né? Construir também um perfil ideal para um departamento, para uma vaga, né? Processos essa gestão estratégica de pessoas vai desde o contratamento, do recrutamento, recrutamento e seleção, até quando a pessoa já está lá trabalhando, mas aquela empresa ela está com problemas, então você tem que ajustar. Será que esse líder ele está de acordo com aquela equipe? Porque existem perfis de líderes ali diferentes. Tem o líder dominante, que é aquele que cobra, que quer o prazo, que quer aquela coisa, que quer resultado. Para cada ecossistema necessita de um tipo de perfil, né? Sim, tem o líder que é mais influente, que ele vai conversar, não, vem aqui, vamos tomar um café, como é que tá sua família, sua mãe, tá bem, e daí? Aquele que quer ser ali o líder que conversa com todo mundo. Tem aquele mais analítico, que ele vai olhar para os números, né, ali, como é que está sendo feito, os processos, né? Será que está tudo sendo, o processo está correto? Será que tem meio, início, meio, fim?
E o líder ali que é né, o mais estável, que é aquele que ele não gosta muito de conflito, então ele tenta resolver as coisas, né? E daí várias possibilidades para trabalhar aí com essa equipe. E a parte de tecnologia, né? Que a gente também tem essa parte que daí, por exemplo, como é que está a questão da tecnologia hoje dentro da sua empresa, né? Porque a gente tem mudanças aí constantes, elas são muito rápidas. Mas será que os processos que você tinha antes, eles estão de acordo com as coisas que estão acontecendo agora? Né? Que é a transformação digital. Então, tem empresas que às vezes usam sistemas ali que não são tão efetivos. E o que vai implicar isso diretamente na empresa? A questão né, do lucro dela. Será que ela não está perdendo dinheiro hoje, do jeito que ela está? Entendi. Então, todas essas áreas que a gente trabalha, a gente sempre pensa na performance da empresa. E Né? Então, para isso, vocês utilizam ferramentas, algumas metodologias? Você poderia falar um pouco disso? sim, a gente utiliza, né, o planejamento estratégico, ele tem a metodologia dele própria, né? Como eu falei, ele é totalmente digital, 100% online, então ele tem um processo ali do começo, meio e fim, né? Inclusive, você faz ele com com o cliente, né? E depois você tem 3 meses de acompanhamento para saber se aquilo que você observou, se o cliente realmente conseguiu fazer. E nisso a gente consegue, às vezes, né, avaliar. Olha, você está com esse problema aqui, né, que a gente identificou, mas você também precisa fazer isso. A transformação digital também, utilizamos, por exemplo, o Pipefy, né, que é um programa aqui que ajuda em todos os processos. Tem vários programas e metodologias que são utilizadas, sempre na parte assim, tecnológica. Né? Entendi, é legal, né? Acelera o processo, né? Acelera e fica tudo no mesmo lugar, né? Então, os colaboradores, os gestores, eles têm facilidade para entrar lá, ver como é que está acontecendo também. Não é uma coisa que ele só vai receber o documento no final e fala assim, ó, toma aqui, ó, tá aqui, o teu problema é esse, você resolve. Não. Com o uso da tecnologia, você consegue mostrar para ele desde o início ali quais são os problemas, as dores e como que pode ser resolvido. Ah, entendi. Legal. Uma empresa bem legal, assim. A proposta é bem direta, né? Bem dinâmica também. É bem dinâmica, é rápida, dinâmico, né? A gente quanto tempo demoram os trabalhos aqui dentro? O planejamento estratégico, ele é feito em 1 mês, com mais 3 meses de acompanhamento, então são 120 dias. Uma transformação digital, geralmente são 12 meses, né? Daí a gente tem trabalho daí dentro da parte de pessoas, né? Eles também variam de 3 a 12 meses. Vai depender muito do quê? Do tamanho da equipe, né? Quantos departamentos, como que a empresa hoje ela tá organizada. Ah, legal. Para a gente poder finalizar aqui e poder fechar, passa uma mensagem para o público em relação à importância de passar por uma consultoria, a importância de passar pelos serviços da Newcare. Então, a gente tem uma frase que a gente usa bastante aqui no nosso planejamento, que é, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, justamente assim, se você tem uma dor na sua empresa, mas você você não sabe como resolver essa dor, você está ali patinando, tem vários problemas, pode ser que você realmente precise de um consultor. Né? Seja na área financeira, seja na área de processos, na área de pessoas. Então, a gente o cliente da consultoria, ele tem uma dor que precisa ser resolvida. Geralmente, ele precisa ser resolvida rápida. Senão vai virar um problema e esse problema, né, pode até, de repente, quebrar a empresa, né? A consultoria, ela ajuda você a identificar ali quais são os problemas que você tem, né, as dores, e como você vai resolver ela da melhor forma possível, mais efetiva, trazendo maior rentabilidade e lucro para a sua empresa. Muito legal. Aline, para eu poder contratar esses serviços e entrar em contato, como que a gente faz? Explica para o público aí que depois eu vou deixar tudo aqui no card, falando de telefone, e-mail, site, redes sociais. Mas como é que faz para entrar em contato? Um jeito mais fácil.
mais fácil, acho que você deixa lá, né, o nosso WhatsApp. A gente tem uma pessoa aqui que né, ele faz esse primeiro contato com a pessoa. Então, através do nosso WhatsApp, a gente entra em contato com esse cliente, agenda essa primeira sessão que a gente chama de pré-diagnóstico, para entender um pouquinho ali, né, qual que é o problema dele, qual que é a dor, o que, que ele está precisando. E a gente, identificando isso, a gente continua o processo. Temos também, dentro dessas, para identificar melhor essa dor, a gente tem até um questionário que a gente manda esse primeiro, né, para a pessoa ali preencher esse pré-diagnóstico, para que quando ele vir conversar com a gente já tenha um pouquinho ali, né, o que, que ele faz, qual que é o problema maior dele, e a gente já parte de algum ponto para nossa conversa. Ai, que legal. Então eu vou deixar esse link aqui embaixo. Quem quiser. Sim, é bem legal, porque daí a pessoa já preenche e a gente já tem ali, ele já consegue pelo menos resumir um pouquinho ali, né? Qual que é o problema que ele está enfrentando hoje. Entendi. O Aline, em nome aqui do ExpressaCast, eu queria agradecer seu tempo, agradecer Eu que agradeço. da sua história e um pouquinho da empresa. Tá certo. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço.